Olá, tudo bem com vocês? Sou Samuel Mafra Garcia, né? Natural de Santo Antônio de Sá, atualmente estudando em Quari, enfermagem, na UFAM, né? Universidade Federal do Amazonas. E vim contar um pouco da minha trajetória como irmão, né, da igreja, como cristão no sentido de crer que realmente Jesus, né, veio a este mundo, morreu por nós em prol, né, de nossos pecados, para no futuro, como quando encontrarmos a Ele, né, por meio da igreja, por meio da Sua palavra, né, a Bíblia, para sermos batizados e purificados de nossos pecados. E então, aqui em Quari, eu reencontrei Jesus, né? Eu na minha cidade eu era já, né, de uma igreja e tudo mais. E né, se sabe que quando muitas das vezes, né, acontece isso com jovens, não, o que que acontece? É esse desvio, né, esse desvio da religião, quando se afasta da sua cidade, do seu ambiente familiar, há esse afastamento, né, de Deus, né, mas deixando bem claro que ele não se afasta da gente, a gente que se afasta de Deus. Cabe a nós, né, irmos atrás dele. Então, eu me batizei, né, novamente na igreja adventista. Estou fazendo um mês e 2 dias, se não me engano, estou fazendo esse vídeo, né, agora. E eu venho aqui trazer, ó, batizou eu e minha namorada, a Sandrele. A gente ganhou esses certificados de batismo, né? E a igreja, gostei bastante da igreja adventista. Ela é um sistema, né, mundial bem complexo, onde envolve igrejas, é claro, né? Envolve escolas no sentido, quer dizer, a nível fundamental, médio e até mesmo ensino superior, graduação. E além de hospitais, né? Hospitais, deixa eu ver, algumas outras coisas que nada confesso que ainda estou aprendendo a respeito. Mas os adventistas, né? E eu já estou me incluindo nesse grupo. é, Após o batismo, eles dão essa revista, né? A Nossa Família, ela é uma das revistas também que são entregues para a pessoa que acabou ali de se batizar. E ela justamente conta, né, a composição a nível mundial, a nível nacional, a nível estadual, até mesmo explica um pouco da organização local ali na sua cidade, Nossa Família. Eu confesso que ainda não acabei de ler a minha, porque vocês vão saber já o motivo logo logo. Mas não é justificando, né? Também crescendo em Cristo. São basicamente um mês, 4, 5 semanas, essa revista Crescendo em Cristo, justamente para a gente aprender coisas, né, da Bíblia. Também envolve um pouco, assim, uma semana voltada um pouco sobre essa revista que é conhecendo, né, um pouco mais o movimento adventista, assim, nesse sentido de organização, funcionalidade, hierarquia, estrutura. E essa Crescendo em Cristo também ela é embasada na Bíblia. Ela é embasada na Bíblia, né? A gente já está na terceira semana, se não me engano, na quarta semana. Terceira semana ainda, terceira semana. E após completar, na verdade, esta revista, a gente tem uma cerimônia de formatura. Tem uma cerimônia de formatura. E no decorrer, né, da nossa caminhada, né, cristã, como igreja adventista, a gente vai recebendo outras lições também, né? Outras lições que, que nos fortalecem mais ainda. Lições essas são totalmente baseadas na Bíblia, né? Totalmente baseadas na Bíblia. Com frases, parágrafos. E lá no finalzinho tá a referência, né? Como se fosse um referencial de um trabalho científico, vamos supor. E aqui, esta outra revista, confesso que ainda não li, né? Elas são. Ela me foi entregue, né?
quando eu estava entrando num culto de escola sabatina, pela parte da manhã, e ela tem como tema base de missão. Então, geralmente, realmente é uma lição bem interessante, bastante legal, que aborda a missão, que é nada mais é do que cumprir o ID, né? A gente veio para esse mundo, não foi à toa, é, a gente veio esse mundo, né? Ser mensageiros da palavra de Deus. E esta revista aqui foi a revista que a gente teve quando a gente estava tendo o ensinamento justamente da Bíblia, ensinamento bíblico, né? Um estudo bíblico, onde certa vez, é, quarta-feira, eu me lembro, né? Um culto de quarta-feira, eu e a Sandy, né, minha namorada, a gente foi pra igreja, já estava frequentando, assim, ela, estava frequentando ela há em torno de um ano, vamos, não sei bem dizer, né, mas só frequentando mesmo, só frequentando, indo assistir o culto, indo aprender, né, como que era a igreja, né, realmente, como que era. E a gente chegou, né, num tempo a gente falou que, pastor, a gente quer frequentar a igreja, a gente quer ser irmão, realmente, tal. Aí depois, um tempo, né, foi passando, a gente descobriu que aquele irmão não era o pastor da igreja, era um ancião, né? Era um ancião que ele cuidava ali daquela igreja. E essa foi a revista, né? A revista Eu Creio, que ela nos foi, né, ensinando um pouquinho mais, ó, relembrando, né, coisas que a gente já sabia, ó, como Deus, quem é Deus? Como foi a criação? O que é a redenção, né? O plano da redenção, a justificação pela fé, assim, outros temas também, né? Para não prolongar muito o vídeo, eu estou falando aqui por alto, mas é como se fosse trazer novamente os conhecimentos, né? Que a gente já tinha, ou até mesmo desfazer algumas crendices, né? Alguns saberes que eram errados, né? Eram errados, assim. E uma da Sandy e uma minha. Então, com o passar do tempo, a gente descobriu, né, que aqui nessa revista tem QR codes que a gente pode estar escaneando para justamente ter acesso a vídeos, né, plataforma no YouTube ou plataformas de biblioteca mesmo, biblioteca virtuais, bibliotecas impressas, né, ou livros impressos, na verdade, livros ou revistas também. E eu e a Sandy, a gente pediu duas, acabou de chegar. Chegou hoje. Demorou ali em torno de três semanas por aí. Diretamente da Novo Tempo. Tá todo aqui o endereço, né? Da onde foi enviada, para quem foi entregue, né? Também. O destinatário, o destino e tal. Então, eu pedi uma em relação à máquina humana. Máquina humana no sentido de que nós, como seres humanos, né? Pessoas físicas, estamos aqui neste mundo passando por experiências físicas, né? Mas somos seres espirituais. Nosso destino é o céu. Então, essa revista aqui que eu pedi, né, para mim, a máquina humana é no sentido de como ter uma vida saudável, no sentido de saúde mesmo, assim, alimentação, saúde mental, né, exercícios físicos, o que comer, o que não comer, entendeu? E acredito que, assim, o meu resumo para essa lição seja isso, mas pode ser muito mais, com certeza é mais, porque tem a base da Bíblia como base, tá bom? E a Sandy, ela pediu, ela pediu sobre a origem de tudo, como ela, assim, é um pouco mais, na verdade, um pouco menos, assim, experiente com a Bíblia, um pouco menos sabedora, assim, né? Mas, tipo, ela já tá sabendo muito mais do que eu agora, atualmente. Mas ela pediu, né? Tinha pedido junto comigo a origem de tudo. Acredito que é justamente uma lição que aborda, né? Aborda a origem, o porquê, né?
que estamos aqui e tal, eu acabei falando um pouco. Então, na própria lição, eu vou estar deixando aqui também na descrição, né? A própria lição também traz links para a gente ter acesso a outras revistas, como, por exemplo, assim, dando um exemplo bem, o nosso exemplo, né? A gente passou por um estudo bíblico, a gente gostou do estudo bíblico, a gente gostou de ter aqueles conhecimentos, né? E também a gente não queria parar por ali, né? A gente estava tá realmente, né, cheio da sede, da fome da palavra de Deus, da justiça de Deus. Então, louvado Deus seja por isso. Então, esta, estas outras revistas aqui, né, que tem no site, ixi, tem muitas revistas lá. E é importante dizer que são revistas totalmente gratuitas, né? Você pode ir lá solicitar a sua, não paga nada. O correio entrega até você, mas você não paga nada, tá bom? Esse que é o ponto positivo. Outras lições também é uma lição dos jovens. Os jovens, como, é claro, pela faixa etária, né? Minha faixa etária de idade, nós somos jovens. Então, a gente estudamos na escola sabatina, que é a escola tipo dominical em outras religiões, uma escola que de manhã cedo, né? De manhã cedo, vai lá pra igreja no sábado, tem um culto, né? Antes da escola sabatina, a gente vai nós vamos, né? Para uma salinha separada, para a gente abordar, debater o que a gente aprendeu no decorrer da semana, dia por dia, né? Ou seja, tem uma lição, né, diária, uma página diária, vamos supor, que a gente lê e é autoexplicativa, mas também ao mesmo tempo a explicação é citada, um referencial bíblico, baseada na Bíblia. Eu gostei bastante, estou gostando, estou conhecendo muito mais a igreja agora, pretendo conhecer mais e não só parar por aqui também, né? Tenho vários outros projetos, vários outros planos, e um desses, né, é divulgar justamente a esse essa esse movimento, né, esse adventista, o que eles fazem, o que eles não podem fazer, o que também há quanto tempo, né, está sendo está sendo presente, né, realmente essa denominação aqui na Terra, né. Tem muita coisa que cada vez eu estou gostando mais de descobrir e, é claro, se aproximando mais de Deus, né, priorizando, é claro, Deus, né, acima de tudo. E, em segundo lugar, é a faculdade. Faculdade e outras coisas. Que a gente também tem que estudar, né? Tem que ser alguém nessa vida. Apesar de nosso objetivo final, nosso propósito final não for aqui na Terra, mas a gente tem que ter uma vida digna aqui também, né? Então nós temos que estudar, temos que se especializar, temos que nos capacitar, né? Mas também a nível físico como a nível espiritual, né? Buscando mais Deus, lendo mais a Bíblia. O dom que Deus te deu, a gente praticando, a gente não sendo como aquela passagem que diz na Bíblia, que um teve um dom, né, e enterrou. Muitas passagens um recebeu um ciclo de ouro, outros recebeu algum valor assim. Mas é em relação a dom, né, que eu interpreto. Tantos receberam tantos dons e um que recebeu um dom com medo de perder, com medo de estragar, com medo de enterrou e não serviu para nada, né, aquele dom. Aí outros ganharam outros, quer dizer, outros ganharam dois, outros ganharam três e multiplicaram o seu dom, né? E temos que ser assim, não ser dominados pelo medo, deixar mesmo que Deus seja o centro, né, das nossas vidas, deixar que Deus realmente nos guie, né? E no mais é isso que eu tenho a dizer. Se você tiver interesse, né, de saber mais em relação à igreja adventista, você pode estar me procurando até mesmo a igreja adventista mais local, o ancião ou realmente o pastor da sua igreja perto de você,
para estar sabendo um pouco mais, porque eu realmente me sinto mais alegre, mais feliz, mais completo. É uma sensação que eu nunca tive antes. É uma sensação de estar no lugar certo, pertencer ao grupo certo, né? E creio eu que muito mais daqui para frente vai ser melhorado. Tende a melhorar, né? De melhorar na questão da conexão com Deus. E é isso.